Eu já tive experiência de arrebatamento, né? Até eu acho que eu contei no Podercast 17. Não, eu não sei se eu contei, Qual? Um arrebatamento que eu fui levado ao quarto do Senhor, né? Eu acho que não, acho que não. Eu tive um arrebatamento onde eu escutei uma frase assim que dizia: diante do trono não é o lugar de maior intimidade. E aí eu subi e eu entrei dentro de um quarto. E era o quarto do Senhor. Mas eu não vou contar essa experiência agora, em detalhes. Não vai deixar o pessoal curioso. Até porque nessa experiência eu não vi nenhum anjo, eu não vi. Eu só fui arrebatado e fui levado a esse ambiente, mas eu não me lembro de ter visto nenhum anjo. Mas recentemente agora, acho que faz uns 2, 3 meses, eu fui levado a uma dimensão no céu, onde eu encontrei pessoas ali, eu conversei com pessoas ali naquela dimensão, eu vi pessoas, conversei com pessoas. Isso não me ficou muito claro, porque foi logo no início do sonho, foi em sonho, né? Isso aconteceu em sonho. Eu fui levado a uma dimensão do céu, mas eu sei que não era apenas um sonho. Eu estava numa dimensão do céu. O que eu me lembro mais é quando eu já estava no céu e quando eu conversei com as pessoas. Mas no início eu tive a impressão, vou colocar dessa forma, porque para mim não ficou muito forte na minha memória essa parte. Mas eu tive a impressão de que havia uma mulher que era uma guerreira. Era como se ela tivesse uma armadura e um elevador. Eu lembro que eu vi essa mulher, assim, eu me lembro vagamente de ter visto essa mulher e o elevador. E depois eu me lembro de já estar no céu. Então eu creio que essa mulher era um anjo e o elevador fala de elevação, né? Fala de você subir. Então eu creio que a experiência de arrebatamento começou ali, quando apareceu esse anjo e o elevador. Mas depois eu me lembro só de quando eu estava já na dimensão, em alguma dimensão do céu ali, né? Então, isso é interessante. Os anjos, eles são transportadores, né? Você vê que na experiência da profetisa Bruna, o anjo falou para ela. Eu até lembro que ela me contou que o anjo falou: eu vou te levar ao grande eu sou, né? Uma coisa assim. Eu vou te levar ao grande eu sou. E me levou. O anjo falou para ela assim: eu vou te levar até o grande eu sou. E levou ela. E ficou comigo parada, assim, eu tava no colo dele, ele era muito grande, muito forte. Ficou comigo no colo, até o Senhor depositar. Ficar ali depois. A hora que terminou de depositar com a mão do Senhor, colocar algo dele, tirou dele, que é o amor, né? Tirou dele, colocou em mim, daí desceu. Voltei pra cá. Então, na minha experiência, eu vi esse elevador, né? Tive a impressão desse elevador. O ponto é, muitas vezes, quando o anjo aparecer para você, irmão, né, irmãos, ele tem um propósito, tem um portal aberto. Então, pode ser que ele te leve para experiências no mundo espiritual. Às vezes é um arrebatamento para o céu, mas também pode ser uma experiência de batalha espiritual. Os anjos podem te levar a um outro país. Os anjos podem te levar em visões. A Ezequiel tinha muitas dessas experiências. Ezequiel foi levado a Jerusalém, até o templo, por anjos. Então os anjos te transportam, os anjos te levam. Tem anjos que podem te levar para o inferno, né? Tem muitas pessoas que tiveram experiências do anjo aparecer e o anjo falar: agora eu vou te levar para um lugar. Mas no caso é anjo caído, né? Não, anjos de Deus, eu tô Pra dizendo mostrar como é a realidade do sim. inferno. Sim, não pra quem morreu, hein? O que a Bruna quis dizer é assim, quando as pessoas que não são salvas morrem, os demônios podem levar para o inferno, né? Mas eu tô dizendo de experiências que às vezes Deus quer mostrar. Só alertar, né? Teve pessoas que já foram levadas. A Ana Mendes, por exemplo, ela já foi levada, o anjo levou ela a dimensões do mundo caído, né? A dimensões do Hades. Para quê? Para que ela soubesse como funcionava, né? Para que ela visse aquela realidade. Então, os anjos, eles te levam a outras dimensões. Os anjos são seres dimensionais, né? Os anjos te levam a outras dimensões ou trazem revelação que vem de uma outra dimensão para você. A Bíblia fala lá no Apocalipse que 1/3 dos anjos foi lançado na Terra. Então ficou 2/3. Então ficou o dobro, né? Ficou 2 vezes mais, né? Do que o diabo e seus anjos. Então, na vida dos cristãos, tem um Espírito Santo, que é Deus, tem o Pai, tem Jesus, nós temos isso, e nós temos o dobro dos anjos que tem no inferno, que tem o diabo e os seus demônios. E porque mesmo assim a igreja em muitas áreas estão sendo derrotada? Ótimo, ótima pergunta, apóstolo. Eu creio
E Vai ter que perguntar coisa difícil pro profeta. Se você tiver pergunta aí, escreve alguma pergunta difícil que a gente marca outro podcast para eles responderem. eu creio que a igreja está acordando aos poucos. A igreja está acordando realmente para as coisas espirituais. Ou para novas dimensões do mundo espiritual. É como se por muito tempo a igreja estava no raso, né? Então eu creio assim que o Senhor está levantando pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus que estão ensinando, estão trazendo entendimento, exatamente como um alerta, como um despertador, né? Para despertar a igreja para que existe mais, existe uma vastidão, algo muito maior, tanto do Espírito Santo, né? Existem porções muito mais poderosas do Espírito para vir sobre a igreja, quanto para a atividade angelical operar na igreja, né? Eu creio assim que nós estamos vindo de uma época em que estávamos dormindo, ou de uma época que estávamos no raso, né? E o Senhor, ele não responde ao nosso intelecto. O Senhor não responde às nossas emoções desordenadas. O Senhor, ele responde à fé, né? Os milagres são operados pela fé. E o Senhor, ele responde aonde existe um ambiente de fé, onde existe um ambiente espiritual. O Senhor está nos chamando para entrarmos nessas dimensões, nesses ambientes. Aí eu creio que a gente vai ver coisas tremendas acontecendo. Tem essa mesma impressão, profetisa Bruna? Sim, a mesma impressão. Que o Senhor está levantando os remanescentes para avivar aí. Daí tá chegando. E como dependemos, né? Muitas vezes, Ariston, o Senhor me envia a algum lugar e eu tenho algo assim muito com a batalha espiritual também, né, na minha vida. Então, muitas vezes o Senhor me envia para pregar em uma cidade, em algum lugar, e eu percebo que, até minha esposa tá aqui, ela, né, testemunha isso, eu percebo que às vezes eu tô pregando ali e grande parte da igreja está ali ouvindo a pregação, mas não imagina o que está acontecendo no mundo espiritual. Muitas vezes, quando eu estou pregando, eu percebo que o Senhor está quebrando opressões a nível da cidade, né? Então, como nós precisamos do ministério angelical? Quando esse ministério angelical for ativado, eu creio que essa é uma das chaves para quebra de opressão a nível de cidades, a nível de regiões. Porque, na verdade, são principados e são potestades que acabam dominando cidades, né? Dominando regiões. E o ministério dos anjos precisa ser ativado para a libertação, não só de pessoas, né? Mas para a libertação de regiões, bairros, cidades, nações. Porque são os anjos que vão dominar o novo território, né? O território que for liberto vai ficar debaixo da jurisdição de anjos que vão operar naquele território. Eu posso dizer que eu tive uma experiência com os anjos. Vou até contar ela aqui. Não tive várias, igual aqui os profeta famoso, né? e o meu pastor, isso eu não convertido há 30 anos atrás. Meu pastor gostava de subir um monte, mas com no máximo 2 ou 3, 4 já para ele era o suficiente, porque quando ia muita gente, principalmente a igreja era muito nova na fé, então ficava mais conversando do que orando, e ele queria subir para orar. E aí ele estava no culto no lar e ele falou assim: vamos subir um monte hoje, mas só eu e você, não fala para ninguém. E na época lá, um monte perto de casa era um monte que andando era 50 minutos, mas na época a estrada estava boa, dá para subir com o carro até lá em cima. Eu falei: não, então vamos lá. E aí ele começou a orar, tinha uma pedrinha pequena que ele sentou em cima dela, e eu fui orar em outro lugar. E tinha um morcego voando, assim, passando na minha cabeça aqui. Eu não vou dizer que eu fiquei com medo, mas eu falei: eu vou orar lá perto do meu pastor. Quando eu sentei perto dele, ele falou assim: você não tá vendo ali? Ele apontou assim, mais ou menos aqui 40 metros.
Acho que a distância, se era uma distância assim, você tá vendo ali, tá se movendo um negócio ali. Eu falei, não, deve ser o vento mexendo no mato. Eu falei, mas olha aí pro lado aí, que não tá vento nenhum. E realmente tava tudo parado, não tava ventando. E eu falei, realmente não tá ventando. E nós ficamos olhando. E aquilo lá foi se tornando um ser de luz. Nós vimos o formato de uma pessoa, mas só luz, né? Não vimos uma pessoa, mas era um ser de luz grande. E aí ele falou, é um anjo, é um anjo. Eu era novo convertido, imagina isso, novo convertido. Fiquei impactado, porque a visão não foi assim algo rápido, ficou. E aí ele começou a orar, a falar com Deus, tá? E eu fiquei só olhando o anjo, né? Eu nem orei mais nada. Mas só que o anjo estava lá e ele veio na nossa direção, perto da pedra. Ele veio mais ou menos, talvez, saía de lá de uns 40 metros, chegava talvez uns 5, 7 metros. Mas quando ele saía daquela distância, longe, e vinha na nossa direção, começava a vir um fogo, algo assim dentro de nós. Aí ele parava num ponto e ele voltava lá para aquele lugar. Ele fez isso 3 vezes, vindo e parava. Hoje eu ia falar, vem até aqui. Porque parou, mas eu era novo convertido. O meu pastor estava orando, aí teve uma hora, isso depois de uma hora, o anjo lá, por isso que foi uma visão muito impressionante, que não foi rápida. Teve uma hora depois, 1 hora e pouco depois, o meu pastor falou, não, vamos descer, ele ficou agoniado. Nós percebemos que tinha outro anjo aqui, mas o outro anjo não estava claro, igual o outro, estava um ser de luz, você via a luz assim. E ele falou assim, não, vamos descer. Eu falei, não, o anjo tá ali, eu vou descer. Ele ficou agoniado, vamos descer. Aí desceu. Aí nós fomos embora, fiquei impactado. Aí depois, cada um foi para casa. Aí depois ele me contou que resolveu descer porque ele viu que ia desmaiar. E ele falou, vamos descer. E hoje eu falo brincando que eu não ia ser rebelde, eu não ia descer não. Falei assim, não, pode descer, eu deixei eu aqui. Porque o anjo ainda ficou lá. Então foi uma visão mais de 1 hora vendo o ser de luz ali. E aí eu tenho falado pro Senhor, eu quero de novo. Igual a pastora Bruna, profetisa Bruna falou, né? Tem que valorizar as experiências. E teve alguma experiência desses anjos visitando a casa de vocês e deixar pena? Muita gente questiona, anjo tem pena. Teve alguma experiência dessa aí na casa de vocês, aonde vocês ministram? A gente tem muitos sinais, né? Quando a gente ministra, às vezes parece pó de ouro. O pó, né? O pó de ouro ou aquele que é meio prateado também, né? É mais assim, esse sinal do pó da glória, né? O pó de ouro. Óleo também na mão das pessoas, né? E a pedra? Pedra, pena. Pedra ainda a gente tá guardando. Eu não tive experiências ainda com pedra. E nem com pena. Assim que eu me lembre, não. E quando a pessoa se questiona sobre a pena? O que você diz? Alguém fala assim, Bruna, mas onde está isso na Bíblia? Que todo mundo questiona isso. Onde está na Bíblia? Porque é a materialização, né? Que os anjos carregam. Então é materialização dos sinais, né? Às vezes até os sinais... porque a pessoa pode julgar, né? Falar assim, mas pra que isso? Isso não muda a vida de ninguém, né? Mas, para quem é ateu, não tem fé em Deus, para quem não tem fé nenhuma e vê um milagre assim, aparecendo, isso, para quem é um ateu, para quem não tem fé, isso a nível de fé é muito extraordinário, porque às vezes assim, a pessoa fala assim, para que senão? O que vai mudar? Não precisa. Mas pensa se uma pessoa que pensa que Deus não existe. Tem gente que pensa que Deus não existe, eu sou ateu. Deus é uma crença e uma crença universal. Para a pessoa que pensa que Deus é uma crença universal, ver um sinalzinho ali materializando na hora, para mim, isso serve até de conversão. Não sei, nas minhas postagens, não sei, né, quem me acompanha na internet, nas minhas postagens eu sempre coloco vira e mexe eu coloco uma logomarca que é uma águia e um leão. Não sei se o pastor Ariston lembra. Não lembro. É uma logomarca que Deus me deu. Aquela logomarca, eu vou contar como que Deus me deu. Na verdade, foi um anjo que desenhou aquela logomarca no box de tomar banho da minha casa. Então, teve um dia que eu ia pregar naquele dia, ou naqueles dias eu ia pregar, e eu fui tomar banho, e tinha nitidamente o desenho de um leão, o rosto do leão, e o rosto da águia
em cima do leão. Agora eu tô lembrando. É um rosto de um leão e a águia em cima conectada. Então eu vi, tava nitidamente desenhado o rosto do leão e a águia em cima, até o topetinho da águia, assim, tinha uns risquinhos, assim, como se fosse até delicado feito assim. Estava nítido. E ali eu tinha convicção, um anjo desenhou. Daí o Senhor falou, é a logo do teu ministério. É forte. O Senhor trouxe, né? Não que o Senhor falou, mas o Senhor trouxe esse sentimento ali pra mim. Aquela testificação, essa é a tua logo. Então, a partir dali eu uso essa logo, né? Desse rosto de leão e águia.